vez de montaria eu desci em Paraná. E o caboclo que remava não parava de falar. Ai, ai, não parava de falar. Ai, ai, que caboclo falador. Me contou do lobisomem da mãe d'água de Itajá. Disse do Jurutaí que se ri pro luar. Ai, ai, que se ri pro luar. Ai, ai, que caboclo falador. Que mangava de visagem, que matou surucucu. E jurou com pavulagem que pegou o Irapuru. Ai, ai, que pegou o Irapuru. Ai, ai, que caboclo falador. Mas é justamente para falar de visagem que eu vim aqui hoje participar do Histórias de Todos os Cantos. Vim para contar a história que está nesse livro aí, ó, Visagens e Assombrações de Belém, escrito pelo escritor paraense amazônida Valci Monteiro. Ele conta uma história muito conhecida em todo o Brasil, mas que também aconteceu por aqui, lá para as bandas do centro da cidade de Belém, lá onde estão os cemitérios mais antigos da cidade. Contam as pessoas mais velhas que lá perto desse cemitério, na verdade antes era um bairro só de Santa Isabel, onde tem lá o cemitério. As casas ficavam tudo afastadas uma das outras, e perto da igreja tinha a praça. Enquanto o pessoal todo ia para a praça, tinha uma senhora que ficava na casa dela, Dona Carmelita. Dona Carmelita era a mulher mais fofoqueira do bairro. Era a moça velha, daquelas que ficaram para titia e nunca casaram. A família morava toda junta, parece uma aldeia. A casa dela era a primeira, morava só ela e um cachorro que ela cuidava desde pequeno. A casa dela era a primeira e era de madeira. As tábuas tinham espaço de 2 dedos de uma para outra, para que mesmo depois da casa fechada, ela ainda pudesse dar uma espiada para ver o que acontecia lá fora. Os vizinhos, apesar das casas distantes, evitavam até passar na frente da casa dela, porque logo ela ficava mexericando na vida de todo mundo. Os pessoal do bairro chamavam ela de Diva. O nome dela era Carmelita, só ela não entendia por quê. Foi quando uma senhora do grupo de oração dela da igreja disse que Diva, D-I-V-A, significava Departamento de Informação da Vida Alheia. Era a Dona Diva. Certa vez aconteceu algo muito estranho com ela. Naquela noite que estava chuvosa, com vento frio e forte, anunciando que a madrugada seria pior ainda, Carmelita foi dormir tarde. A cidade não tinha energia, não tinha luz elétrica. As pessoas que quisessem ter iluminação depois das 10 horas da noite, porque a prefeitura desligava o gerador de energia, tinha que ter lamparina, lampião ou vela. Como Carmelita morava sozinha, ela tinha uma lamparina. Ela colocava então todas as noites depois das 10, quando era desligado o gerador, colocava a lamparina dela na batida da janela e ficava lá espiando para ver os pessoal que passavam, que chegavam, os namorados que se encontravam, os amantes que se encontravam escondidos. Mas naquela noite tudo foi muito estranho. A lua e as estrelas não deram o ar da sua graça, não tinha uma claridade sequer no céu. As nuvens escuras de chuva estavam cobrindo tudo. A única luminosidade era da lamparina na janela. O tempo foi passando, quando deu 11h30, 23h30, o cachorro de Carmelita começou a latir de forma desesperadora, como se tivesse vindo alguma coisa que os olhos dela não conseguiam ver. Carmelita começou a brigar com o cachorro, dizer que já tinha dado para ele de comer, de beber, que se ele não parasse de latir, ela ia colocar ele para dormir lá fora, no relento, para pegar serena a noite toda. Foi quando deu 15 para meia-noite, o cachorro parou de latir, se enfiou embaixo da cama na parte mais escura. Carmelita fechou a janela antes de dar uma última espiadinha e foi ver o que tinha acontecido com o cachorro. O animal estava lá no fundo, na parte mais escura. Carmelita tentou puxar o animal com uma vassoura, mas o animal se recolhia cada vez mais. Foi quando deu 10 para meia-noite. Carmelita começou a ouvir uns cânticos que vinham lá do meio da rua. Mas ela sabia de tudo naquela comunidade. Não era dia de novena, não era dia de procissão, não era reza de ninguém. Ela não sabia o que poderia acontecer. Foi quando então Carmelita ouviu uns cânticos que vinham da rua como se fosse de uma procissão. Ela pegou, esqueceu o animal e foi lá numa das brechas da parede e deu uma olhada. Ela viu passando aquele vulto, um monte de gente como se estivesse numa procissão.
Só que Carmelita, curiosa, por causa daquela noite escura, não conseguia identificar ninguém, talvez pelo espaço muito estreito das tábuas da parede, resolveu abrir a janela. Que quando ela abriu a janela, bateu sobre ela um vento frio e forte, congelou, paralisou Carmelita. Ela viu a procissão passando, mas ela só via os vultos. Ela não conseguia identificar ninguém. E olha que ela conhecia todo mundo daquelas redondezas. Foi quando de repente Carmelita percebeu que uma das pessoas da novena, da procissão, vinha na direção dela segurando uma vela. Chegou bem diante de Carmelita. Entre a mulher e aquela coisa que saiu da procissão segurando a vela, havia tão pouco espaço. Mas mesmo com a luminosidade da vela, a Carmelita não conseguiu identificar. Parecia um grande vazio, uma escuridão, onde era para ser o rosto. Aquilo olhou para ela e disse: Senhora, queira segurar esta vela, pois estou muito cansada. Amanhã voltarei para buscar. A reação de Carmelita foi somente a de, segurando um lado da janela, esticar a mão, pegar a vela e ficar paralisada, vendo aquilo virar de costas e misturar-se com as outras na procissão e sumir misteriosamente, sem saber de onde para onde. Carmelita parece que despertou de um transe, olhou para um lado, olhou para o outro, tentando ver se não havia ninguém ficado para trás, mas não havia nada, só uma névoa da noite escura, fria. Carmelita pegou e fechou a janela. O cachorro voltou a latir. Carmelita pegou aquela vela sem saber o que fazer, colocou em cima da mesinha. Carmelita então sentou no sofá, começou a olhar para aquela vela, começou a pensar no que estava acontecendo, sem entender por que o cachorro latia na direção da vela. Carmelita adormeceu e naquele breve cochilo começou a ter pesadelo. No pesadelo de Carmelita, aquilo voltava para pegar a vela, mas junto com ela vinham todas as outras também querendo entregar-lhe as suas velas. Carmelita corria no pesadelo, correu, mas de repente Carmelita tropeçou e caiu. Que quando ela tentou levantar, ela viu que todas as outras coisas, sombras, espectros da procissão fizeram um círculo em torno dela e todos vieram trazendo suas velas. Foi quando Carmelita despertou do pesadelo. Só que a correria do pesadelo parecia verdadeira. Carmelita estava completamente molhada de suor e com a respiração ofegante, como se a correria do pesadelo tivesse sido verdade. Foi então que ela imaginou que de fato tudo aquilo não passara de um sonho. Então Carmelita, para tirar todas as conclusões, resolveu olhar para cima da mesa e ver que não havia vela alguma. Foi o que ela fez. Olhou em cima da mesa e não havia vela mais. Mas no lugar da vela havia um fêmur, um osso humano. Carmelita deu um grito aterrador e caiu desmaiada no chão. Mesmo altas horas da madrugada, os vizinhos acordaram e vieram até a casa da mulher. Quando chegaram lá, encontraram tudo trancado. Os homens puseram a porta ao chão e as mulheres levantaram Carmelita jogada no chão, tentaram reanimá-la, deram água com açúcar, mas os olhos da mulher, esbugalhados, arregalados, estava assombrada. Foi quando alguém lembrou de chamar o padre da igreja lá perto. E mal o padre pisou na porta da casa de Carmelita, ela se atirou aos pés do homem santo, começou a beijar-lhe a batina e a mão e começou a contar, tintim por tintim, o que havia acontecido. Os moradores da comunidade, os homens, depois de consertar a porta, começaram a voltar para suas casas. As mulheres começaram a se benzer. Ao ouvir aquela história, o padre disse para ela: o que a senhora viu foi o que há muito tempo os antigos dizem acontecer por aqui. A senhora viu a procissão das almas. Dizem os antigos que é mais seguro passar a noite no cemitério que dentro de uma igreja, pois à noite os espíritos vão até a igreja em busca de oração, para que possam guiar seus caminhos rumo ao descanso eterno. Se aquilo que lhe entregou este osso disse que vai voltar para buscá-lo, prepare-se, pois voltará.
e só a senhora terá que entregar. Carmelita se benzeu. Antes do padre ir, deixou para ela um vidro com água benta e um terço benzido. A mulher não dormiu mais. Pegou umas imagens de santo, colocou ao redor daquele osso, trancou sua casa e pôs-se em oração durante toda a madrugada. Passou o dia em novena. Algumas senhoras vieram rezar junto com ela, mas todos sabiam que no dia seguinte aquilo voltaria a acontecer. O dia transcorreu mais ou menos na normalidade, porque não se falava em outra coisa senão na procissão das almas. Quando deu 22 horas, 10 horas da noite, os geradores foram desligados. A rua ficou escura. O frio da noite anterior voltou. Rajadas de vento frio e forte. Carmelita ligou sua lamparina, colocou na batente da janela, e quando deu 10 para meia-noite, o cachorro dela voltou a latir. Foi então que ela lembrou que diziam que cães e gatos conseguem ver coisas que os olhos humanos não veem. Antigamente havia pessoas que até passavam remela desses animais nos olhos para tentar ver alguma coisa à noite, na escuridão. O cachorro parou de latir, escondeu-se novamente lá na parte mais escura debaixo da cama. Carmelita começou a ouvir os cânticos que vinham da rua e sabia que já estava próxima à procissão. Encharcou um pano em água benta, pegou aquele osso que antes tinha sido vela, segurou muito fortemente o terço na outra mão, abriu a janela quando deu exatamente meia-noite. Nova rajada de vento frio e forte bateu sobre ela. Carmelita ficou petrificada e percebeu que no meio daquela novena, daquela procissão, apenas um espectro não tinha vela. Desprendeu-se do meio das outras, veio na sua direção e entregou para ela. Ela esticou o braço e foi então que ela pegou e segurou na mão dela e disse: sua sorte foi ter consultado um padre. Caso contrário, não imaginas o que te estava reservado. Somos almas penitentes, chamadas almas penadas. O que você viu foi para que você aprenda a cuidar um pouco mais da sua vida e deixe a vida dos outros em paz. Se fizeres o que te digo, poderás ainda ser feliz. Caso contrário, nenhum padre, nenhuma oração e talvez nem Deus possa te ajudar. Virou de costas, misturou-se com as outras e sumiu. No dia seguinte, quando todos os moradores acordaram bem cedo para saber o que havia acontecido, a casa estava trancada. Carmelita acordou somente ao meio-dia, quando o sol estava a pino. Mandou fechar as frestas da parede. Quando alguém lhe perguntava sobre a vida de alguém, ela dizia que nem conhecia as pessoas. Parece ter aprendido a lição de ter visto a procissão das almas.